queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vocês pediram e nós voltamos com mais uma dica de livro, então vem conferir. Eu sou a Bianca Nicole. Eu sou a Mara Silva. E você está no canal Mãe e Filha. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro que no momento é o meu xodozinho. Tadã! Autismo Azul e de Todas as Cores. Esse livro aqui, ele foi escrito por um terapeuta ocupacional. Deixa eu conferir o nome dele. Wilson Cândido Braga. Eu já li ele uma vez, estou relendo, gosto muito e indico por quê? Porque ele fala de toda a experiência dele, todos os anos dele fazendo terapia com crianças e adultos no espectro autista, e além disso, no final do livro, o último capítulo, são um tipo de perguntas frequentes, digamos assim. Então ele tentou unir perguntas que ele mais ouvia e respondeu no livro. Eu achei isso muito interessante. Então, para quem tem interesse no tema do autismo, alguém que está entrando nesse mundo agora, vale muito a pena. Tá, mas Bianca, por que você quer falar sobre esse livro hoje? Bom, uma mãezinha veio falar conosco, né, mãe? E conta aí como é que foi a tua experiência com ela. Ela fez uma pergunta para mim que me chocou assim. Ela disse para mim: uma hora essa dor passa. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico do filho dela. Então foi aquele baque, né? Existe uma fase que os especialistas chamam de luto, né? Eles chamam de luto após o diagnóstico. E eles dizem que é super normal o pai, a mãe, a família passar por um período de luto após receber o diagnóstico do filho, seja do espectro autista ou outra necessidade especial qualquer. Ele vai passar por esse período de luto, que é um período de muita tristeza, de negação, de porque eu, de se culpar, o que eu fiz de errado. E é difícil quem não passa por esses momentos assim. Inclusive, o terapeuta ocupacional Wilson, que escreveu esse livro, ele fala sobre esse luto. E ele diz que os pais estão lidando com a morte daquela criança que foi projetada, sabe? Todas as expectativas de uma criança, entre aspas, normal, né? A Bia ainda não é mãe, mas eu como mãe, e você que está me ouvindo que já é mãe, você pode dizer isso com muita experiência. Que a criança, a gente só recebeu a notícia do teste positivo de gravidez, a gente já está planejando o futuro do filho. Que escola que ele vai estudar, do que ele vai se formar, o que ele vai fazer de esporte, toda mãe faz isso, ela traça vários planos, né? A criança ainda mal cresceu no útero e ela já está formando ele na universidade, né? E mesmo a gente sabendo que não vai ser como a gente escolhe, porque isso a criança vai escolher, ter as opções dela, a personalidade dela, mas é algo que nos eleva, nos dá alegria, projetar os nossos sonhos nos nossos filhos. E quando a gente recebe a notícia, comigo mesmo a notícia foi bem dura, o profissional, o médico que me atendeu, ele foi bem duro. Ele disse para mim: eu não quero ser duro, eu quero ser realista, porque eu quero que você seja forte e encare a realidade de frente. Porque ele disse que uma pessoa iludida, ela não faria o melhor pela criança. Agora, a pessoa que fosse acordada à realidade, ela saberia o que fazer, estaria mais preparada para lutar, né? Porque é uma batalha diária. E ele me disse que o Matheus nunca ia conseguir se tornar totalmente independente, ou quase nada independente. Até ele pintou pior do que foi, porque o Matheus conseguiu superar, né?
graças a Deus, a ajuda dos profissionais e a persistência da gente, muitas coisas que ele disse que talvez ele nunca conseguisse fazer. Bom, pessoal, é bom, né, deixar claro aqui que tudo que eu vou falar hoje sobre este livro é a minha percepção como leitora. Foi o que eu compreendi do texto enquanto eu estava lendo. Pra você, né? Então, assim, às vezes eu posso ter interpretado de uma maneira e o autor do livro não esteja falando exatamente isso, né? Se estivesse querendo passar outra coisa. Né? Então, assim, isso foi o que eu compreendi, o que eu entendi, tá? Então, pra você ter as suas percepções, né? Compreender do modo que você, né? Entender no modo que você lê, eu recomendo muito para você comprar este livro, adquirir esse livro e dar uma boa lida, porque a partir da minha percepção vale muito a pena. Uma das partes que eu mais gostei do livro, não que eu mais gostei, mas aquilo que me prendeu, que me fez ler o livro inteiro, foi logo na introdução, onde o especialista ele vai falar sobre 3 fases em que os pais eles passam pós receber o diagnóstico dos filhos. Isso me chamou muita atenção, eu consegui perceber aqui em casa que isso aconteceu, as 3 fases, e eu queria compartilhar com vocês. A primeira fase que o especialista ele vai citar é a fase da negação. Então ele vai falar um pouquinho no seu texto em que, né, dessa questão do luto, né, essa criança que até então foi projetada, né, para ser independente, para ter autonomia, quando os pais recebem esse diagnóstico, eles no primeiro momento negam aquilo. Ah, mas por quê? Porque eles não querem ajudar os filhos? Não, porque é difícil, eles estão lidando com esse luto. Então ele vai falar sobre esse período de negação como um dos períodos, por exemplo, onde os pais eles vão em busca de outros diagnósticos. Então vão buscando outras alternativas de diagnósticos. E isso é muito comum nessa primeira fase de negação. Ele vai falar no texto que é bom superar essa fase logo, para quanto antes você superar isso, para poder ajudar a criança, né? Antes você vai conseguir dar o amparo que a criança precisa, sabe? Porque a gente tem que cair na real, né? É difícil, mas esse período de luto ele é muito real. A segunda fase pós a negação é a fase de adaptação, que é uma fase em que a família em si ele já aceitou o diagnóstico, mas ainda estão se adaptando mesmo, testando. E não sabem como lidar, né, com aquela situação. Testando o que vai ser bom para aquela criança, o que não vai ser bom, como fazer isso, como não fazer. O que deixa a criança mais calma, o que a agita mais, o que ela gosta, não gosta. Então é bem complicado. Uma das coisas que é comum na fase de adaptação é os pais, os familiares, eles mergulharem em tudo quanto é artigo científico, tudo eu quanto falei é isso, livro, né, no último vídeo. Tudo quanto é coisa assim que fale sobre autismo, porque eles precisam se inserir nesse mundo de uma forma muito rápida, né? Então, ok, eu entendi que o meu filho ou minha filha é autista, tem espectro autista, mas o que eu faço? Então, assim, é muito comum que corra atrás de tudo quanto é informação para saber como poder ajudar essa criança. Eu achei legal também a importância dos especialistas. No geral, psicólogos, psiquiatras, fonos, enfim. A importância desses especialistas serem pacientes também, estarem abertos para as famílias no geral, porque essa família ela vai ter muitas dúvidas, ela vai ter muita coisa para perguntar. Nessa busca já não no momento para negar a situação, mas para conseguir formas mais adequadas de lidar com esse momento, né? Então achei muito bacana, porque realmente nesse período os profissionais, os especialistas, eles sempre são importantes, né? Mas nesse momento eles vão ser assim extremamente importante e vão ser inundados por questionamentos e, né, por dúvidas dos familiares.
Outra coisa, vai ser quase que impossível os especialistas atender todas as nossas dúvidas. Eu tive momentos no início que eu vinha frustrada da psiquiatra, do psicólogo, porque a mente humana é algo muito... não se sabe. E outra coisa, a individualidade, né, de cada um, a personalidade, a subjetividade de cada um. Então, quer dizer, os médicos também não sabem com quem estão lidando. Por isso é que tem que ser uma parceria, né? Tem que ser uma parceria, porque os pais vão contar coisas a respeito daquela criança que o especialista não é capaz de saber, vendo ele algumas horas por semana ou por mês, ele não vai conseguir. Então, em contato com o pai, tanto que esse meio, quem é desse meio, sabe disso, que tem uma ligação muito forte, né? Entre os profissionais e os pais. Tem uma ligação muito forte, se torna mesmo uma grande família. Como o meu filho, que frequenta pai já há muitos anos, a gente acaba fazendo parte de uma grande família, porque não tem como ser diferente. Não. Só que eles nunca vão conseguir tirar todas as suas dúvidas. Por que não vão conseguir? Porque aquela criança é uma criança... Terão coisas que serão só que é delas, que são peculiaridades dela. Errou. Então, cada criança vai agir de um modo, tem um negócio da personalidade, temperamento. Então, o autismo vai estar ali, no meio disso tudo, entende? Então, nós vamos pegando devagar. Sabe quem que vai nos ensinar e tirar nossas dúvidas? A nossa criança. Verdade. É a nossa criança. Então não tenha medo, não tenha medo. Eu sei que esse momento é complicado. O casal, né? Às vezes o marido vai para um lado, a esposa para o outro, ela já aceitou, já passou pelo luto e agora ela quer tornar aquela criança o mais independente possível. Mas o pai ainda está na fase da negação. E que a criança não tem nada. Ele fala que é muito comum os pais demorarem mais para se passar dessa fase de negação. A última fase é a fase da aceitação. Então, depois que houve uma negação, de tentar achar outros diagnósticos, aquela fase do luto, aí que veio a aceitação, de começar uma pesquisa, tentar, aceitação não, né? Adaptação, tentar se adaptar com a situação, tentar ver, né, modos de lidar com a criança. Por último, vem a fase da aceitação. E nessa fase da aceitação, acontece justamente isso. Os pais, eles percebem que o filho vai dando as respostas, né? Então você vai começando a aprender a perceber mais o filho, a ficar mais atento no que está acontecendo, o que não está acontecendo com a criança. As conquistas, cada conquista, ele vai falar isso no livro, cada conquista da criança vai ser uma grande vitória para aquela família. E até hoje a gente vive isso, né, mãe? Recentemente o Matheus aprendeu a usar o vaso sanitário. E a gente se pegou assim fazendo uma festa e uma alegria tão grande, que foi a mesma que quando o filho da gente dá os primeiros passinhos ali, perto de um ano e pouquinho, que ele dá aqueles primeiros passinhos, a mesma coisa. Então, essa mãe que disse pra mim assim, ó, um dia essa dor vai passar, ela passa sim, ela passa. É só a gente se permitir ir passando por essas fases. A gente vai passar por todas essas fases e a gente se permitir. E outra coisa que nós já falamos aqui sobre depressão, né? Se você quiser, dá para deixar o link aqui para você assistir esse vídeo, de cuidar de você mesma, da sua saúde emocional, do seu casamento, da saúde emocional do seu esposo. Mas essa dor passa sim. Se a gente estiver forte, a gente vai aprendendo que a gente não precisa ser feliz só com aquilo que aparentemente é normal diante da sociedade. Não, você vai se alegrar com o seu filho pelas vitórias dele, no tempo dele. O que ele é capaz, vai ser a tua alegria. Então a dor passa sim, é possível ser feliz, ser muito feliz, é possível ter uma vida quase que normal,
Porque pra gente é normal. De novo, vamos questionar de Sim, novo o que é ser sim. normal nesse mundo, né, gente? Às vezes tem pessoas que vêm aqui em casa e elas falam assim, nossa, como é que vocês conseguem? Mas na verdade é São tudo muito normal. realidades, são realidades diferentes. Você vai viver todas as alegrias com seu filho de uma maneira absurdamente mais feliz do que com aquele seu filho neurotípico que fez tudo no tempo certo. É uma conquista muito grande, é uma vitória muito grande, o amor transborda e você vai sim, a dor vai passar, a dor é só esse período de luto mesmo, depois a gente vira uma De leoa. novo, é o que está escrito aqui no Sim. livro. Você falou o que ele tá... Eu falei o que ele escreveu porque eu vivo o que ele escreveu, né? E ele escreveu sobre o que ele convive com os pacientes deles, com os pais. Como terapeuta, como terapeuta ocupacional. Inclusive, ele falou justamente isso a respeito da dor. Vou até ler aqui para vocês, ó. Ao longo desse processo, alguns pais já reconhecem que alguns sentimentos como tristeza e frustração devem e precisam ser encarados com naturalidade, mas que podem também reaparecer em momentos pontuais. Ou seja, terão momentos mais difíceis. Mas nada normal, também, nada mais normal do que isso acontecer, porque não é só com as crianças autistas ou com necessidades especiais que isso acontece. Qual pai de crianças neurotípicas que também já não passaram por esse processo de achar que estão fazendo pouco ou que a criança não está reagindo da forma que ela esperava? Frustrações e tristeza vem para todo mundo, faz parte do ser humano. Mas vamos tentar lidar com isso com maior naturalidade. Até porque, né, ainda ele continua aqui, né, e assim buscam estabelecer novos parâmetros comparativos, passando a qualificar e expressar maior satisfação com as mínimas conquistas do seu filho. É isso que eu acabei de falar. Acabou de falar. Você vai ser feliz igual, você vai se realizar igual, ou até mais, porque você vai ouvir de algum especialista que tal coisa não, seu filho não vai ser capaz, mas você vai lutar tanto e ele vai se tornar capaz de fazer aquilo, vai ser uma vitória muito grande. Para fechar esse vídeo, eu vou ler mais uma partezinha do livro para vocês, que é uma parte que eu gosto muito, né? Que diz assim: é sabido que o impacto gerado pela notícia do diagnóstico faz com que muitos familiares vivenciem grande tensão, ansiedade e desesperança, pois a carência de serviços de suporte, a insegurança e o estigma social ainda são muito fortes, causando sentimentos conflituosos que os levam a passar por momentos muito particulares. Aí entra aquilo que eu falei, como a negação, a adaptação e a aceitação. Emoções, aí que fica a questão, ó, que cada família vive de forma distinta e que merecem ser respeitadas por nós profissionais e pelo próprio grupo familiar de forma sensível. Ou seja, você e a sua família vai lidar com o diagnóstico de uma maneira diferente. Assim muito como particular. cada pai, cada mãe lida com seu filho neurotípico de forma diferente e ninguém fica querendo mudar isso, né? Sim. Cada pai diz, olha, eu sei a maneira de educar o meu filho, eu sei a hora certa de pôr o meu filho na escolinha, um acha que é mais cedo, outro acha que é mais tarde. Então, isso é particularidade da família, é a forma dessa família viver. E pelo filho ser autista, isso não vai mudar. A principal questão aqui nesse trecho é: você vai passar por momentos, vai passar pela mesma situação, de forma distinta, com emoções diferentes, cada família vai viver um tipo de emoção diferente. E o mais importante é os profissionais respeitarem essa diferença entre as famílias e a própria família compreender esse momento sensível dela mesma. Ok, eu estou passando por um momento sensível, eu vou me permitir passar por este momento sensível e eu vou procurar uma ajuda de um especialista para passar por este momento sensível. E no final, gente, vai dar tudo certo. Eu digo para toda mãe e todo pai que recebe o diagnóstico
que chorem. Chorem bastante, falem bastante sobre o assunto, falem dos seus medos, da sua decepção. Fale sem medo, sem culpa. Por quê? Porque eu não fiz isso. Eu sufoquei isso tudo dentro de mim porque eu queria passar da melhor forma possível. Então, o que eu fiz? Eu sufoquei o choro e fui para a luta. Só que lá na frente isso refletiu numa depressão, porque eu pulei essa etapa. Né? Eu pulei aquela etapa do luto, do sofrimento, e eu já fui direto para a informação, e eu já queria para aceitação, e me informar e lutar. Era o que eu queria. Só que isso refletiu depois numa depressão. Então, às vezes, a gente tem medo, né? Tem medo do que as pessoas vão falar se a gente se abrir. A gente, mas com quem eu posso me abrir e dizer que eu estou com medo, que eu estou decepcionada, que eu não queria que isso tivesse acontecido? Vai parecer que eu amo menos o meu filho. Não. Vai parecer que você é humano. Né, gente? Da terapia. Da terapia. Porque lá você vai ter um ambiente neutro. Procure um psicólogo, procure uma psicóloga. Isso vai ser bom pra você. Isso vai ser muito bom pra você. E tudo que você faz de bom pra você, reflete no seu filho. Isso mesmo. Tudo que você faz de bom por você, vai refletir no seu filho. Então, às vezes, a gente tenta esquecer da gente viver só pra eles e isso acaba a longo prazo, a curto prazo dá certo. Mas a longo prazo vai dar errado. Vai acabar dando errado. Eu aconselho quem está começando agora, a primeira coisa, procura já uma terapia para você, procura uma terapia para o seu esposo, para o casal, e que vai ser o melhor caminho, cuidar de você. Porque a criança, ela já é o que é, já nasceu autista, ele já é autista. Então, o mundo dele é aquele ali. Então você vai ter que aprender a viver no mundo dele. Então se prepare para isso. Eu acho que a terapia é o melhor caminho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Faça um comentário aí embaixo se você já passou por essas fases, em qual fase você está, como foi para você receber esse diagnóstico. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para as próximas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!